Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos, irmãos, na primeira leitura, esta cena, então, que o evangelista João, aqui no livro do Apocalipse, fala que viu, que Deus mostrou ali, ele vendo então aquele rolo que tem os selos e que não consegue ser aberto por ninguém. Ninguém, nem na terra, nem no céu, é digno de abrir, então, os selos. E diz ali, então, que ele começa a chorar, porque vê que ninguém é digno de abrir, então, o selo, e chora, e que este pranto, meus irmãos, ali, de João, na verdade, é para nós o símbolo de que a história da humanidade, o desenrolar da história da humanidade, não pode ser compreendido somente pela força humana. Ninguém consegue realmente olhar para a história sem o auxílio de quem pode abrir o selo e compreender para onde caminha, qual o sentido. Sem a ação daquele que pode abrir o selo, a nossa história de fato é um enigma eterno e se torna esmagadora, porque para quem de fato não encontra o seu sentido último, superior, essa história aqui realmente é um quebra-cabeça que ninguém consegue resolver. E por isso ele chora, mas é dito para ele: não chore, porque o Cordeiro, aquele que foi imolado, o leão da tribo de Judá, ele pode abrir o selo, porque ele com o seu sangue conquistou, como Jesus vai dizer depois de ressuscitado, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E São João está falando aqui de forma simbólica esta mesma coisa. E de fato, a história humana, na paixão, na cruz e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, agora se torna não só história humana, se torna mistério da salvação. Se torna algo superior, porque Deus veio visitar a nossa história, veio visitar a nossa vida, e não só dar um passeio. Ele veio aqui realmente mostrar o sentido último de nossas vidas. Só que Ele mostra isso, veja, dentro do quadro, dentro então da sua cruz e ressurreição. É ali que Ele mostra qual é o nosso destino, que é nos tornar sacerdotes e reis.
para Deus. Nós podemos oferecer nossas vidas com Ele e reinaremos com Ele. Ele, por seu sangue, alcança para nós realmente o desígnio eterno. Nós pertencemos da história que foi redimida por Deus. E veja, aqui na primeira leitura nós vemos então um homem que chora diante do mistério de Deus. E graças a Deus esse mistério é revelado por Jesus Cristo. O mistério da salvação, o Evangelho. Mas no Evangelho nós vemos algo surpreendente. É Jesus, que é homem, mas que é Deus, que agora chora diante da humanidade. Se diante do mistério de Deus o homem chorava porque não compreendia, agora Jesus chora diante da humanidade. Lá, o mistério que era escondido, estava fechado, e que Deus se mostrou a nós. Aqui, quem está fechado é o selo do coração humano. Fechado para aquele que o visita, e agora Jesus também chora. Porque aqueles, e que nós podemos nos colocar aqui também, podemos então cerrar o nosso coração a Deus. Jesus diz isso, né? Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Tem cabimento isso? Deus diante de nós, querendo entrar na nossa vida e a gente fechar o coração para Ele, deixar um selo, fechando o nosso coração. Lá, só Ele podia abrir aquele selo. E Ele abriu para nós. Ninguém podia realmente dar um sentido superior, elevar a humanidade, se Ele não fizesse isso por nós. E é o que nós vamos celebrar daqui um pouco mais de um mês, o Natal do Senhor, e tendo em vista também a sua cruz e ressurreição. Agora, aqui, esse selo do coração, somos nós que podemos também abrir. Jesus vai dizer no mesmo livro do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Só que, claro, na nossa luta e no nosso combate, pode ser que a gente lute e diga para Jesus: Senhor, eu até quero, mas eu não consigo abrir o selo. Eu até tento abrir o selo, eu quero dar minha vida inteira, eu quero abrir, eu percebo que o Senhor está lá batendo na porta, mas é difícil fazer essa entrega, é difícil dar esse passo, eu não consigo. Veja, quando a gente vive uma situação de, quebrou a chave por dentro da casa, ou esqueceu a chave do carro dentro, fechou, ou quebrou ali, e a gente não consegue abrir, o que é que a gente faz? Chama um chaveiro. Pede ajuda de quem pode abrir, de quem sabe abrir. Nosso Senhor Jesus Cristo, que abriu para nós o selo da salvação, Ele sabe abrir. Claro, Ele nunca vai fazer isso se a gente não chamar, como a gente chama o chaveiro, se a gente não pedir essa ajuda. Mas se a gente pede, nós estamos ouvindo esses dias, Ele soube abrir os olhos do Bartimeu, Ele soube abrir o coração de Zaqueu, Ele soube abrir o coração machucado, ferido de Pedro, e de todas as pessoas que encontrava e que deixava, Ele ajudava a abrir o coração, porque ninguém também pode viver a experiência da conversão e abandonar os pecados de antigamente e de agora, se não houver o toque da graça de Jesus. Nenhum de nós. A gente vai ter todo o esforço, como João mostra ali,
para tentar entender, compreender, abrir o selo. Ninguém consegue se não tiver a ação da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos isso de alguma forma, por isso estamos aqui também, porque queremos que Ele cada vez mais entre na nossa vida, venha cear conosco. Mas é importante pedir, e muitas vezes o Senhor espera do nosso coração essa humildade, e por isso a gente tem que pedir, orar sem cessar, sem desanimar, como a viúva, que Ele entre, que o mistério de Deus entre na nossa vida. O Senhor quer de fato entrar, cear conosco, mas mais do que isso, quer que sejamos um só com Ele, um só com Ele. Assim como Ele veio e se tornou uma só carne conosco, para a nossa salvação, para que a história da humanidade não fosse só uma história humana lançada a si mesmo, mas fosse uma história misturada com com a vida de Deus. Também nosso Senhor está diante de nós, como esteve diante de Jerusalém, desejoso que nós abramos o nosso coração. Nosso Senhor não quer que sejamos destruídos pelo pecado e que fique só pedra sobre pedra. Na verdade, que nossa vida seja construída sobre a pedra angular, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa Eucaristia, meus irmãos, purificados por Sua palavra, vamos agora entrar no templo de Deus, no altar, para recebê-lo em nosso coração, e ao recebê-lo dizer: Jesus, eu não quero ter um coração selado para o Senhor, quero que o Senhor entre, vamos cear juntos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.